Olá, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez no nosso canal para falarmos sobre justiça social e hoje o assunto mais uma vez é o delegado da Cunha. Logo de antemão é interessante frisar que em vários outros vídeos que eu fiz também sobre a trajetória dele, da carreira dele e também sobre as denúncias, quando as coisas começaram a desandar, eu era um dos admiradores ferrenhos do delegado da Cunha, né? Porque eu não estava me prendendo ao lado pessoal, eu não estava, a questão de ideologia política também estava deixando de lado, e eu acreditava que o seu trabalho, né, estava sendo um dos trabalhos mais lindos, mais maravilhosos. Claro, teve bastante coisas positivas, é claro. Pela minha experiência que eu tenho também, é, foi uma surpresa, eu me senti enganado, porque o que eu tenho que dizer a partir desse momento, a partir desse vídeo, é que durante toda essa trajetória em que eu acompanho o delegado da Cunha, eu e muitas pessoas que seguiram, nós fomos enganados. Enganados por quê? Porque agora eu tenho convicção de que houve muitas coisas erradas durante esse período que ele esteve com o delegado. Agora eu começo a observar que não se trata mais de uma questão de perseguição ao delegado da Cunha, não é. Existe sim um trabalho que ele vem fazendo, só que ao mesmo tempo, enquanto ele vai ganhando uma certa visibilidade nos canais, nas redes sociais, algo começa a dar errado, porque ele começa a entrar num jogo de mídia para que essa quantidade de pessoas continue a aumentar, porque ele sentiu o cheiro da grana, ele começou a monetizar, né, no YouTube, e o que é que acontece? A partir daí, desde a operação em que ele conseguiu prender o Jagunço para cá, as coisas desandaram, e o que é que a gente agora comprova como errado na sua durante esse seu trabalho? Primeiro, utilização da estrutura física da delegacia da Polícia Civil em São Paulo para enriquecimento próprio, para o uso de atividades que apenas é do interesse dele. É da população os resultados, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é você fazer um trabalho voluntariado, um trabalho em que as pessoas que participam ajudam a divulgar o trabalho da Polícia Civil no estado de São Paulo, ajuda a mostrar como é a operação da Polícia Civil, isso é uma coisa. A outra é você colocar uma equipe de profissionais que, para nós que estamos assistindo, a gente acredita que também são policiais, que na realidade não são policiais, e essas pessoas elas começaram a fazer um monte de erro. Primeiro, dirigir viatura da Polícia Civil, que é proibido. Segundo, utilizar arma. Terceiro, pegar depoimento. Quarto, dentro de uma própria viatura ter pelo menos uma média, né, de 1 a 3 pessoas que faz parte da sua equipe de profissionais voltado para a mídia e que não são policiais civis. Então aí começa inclusive a interferir. A partir daí também a gente começa a ver alguns vídeos que não condiz com a realidade dos fatos. E aí a última que a gente analisou foi a questão do sequestro, né? Do cara que estava em cativeiro, que estava aguardando o julgamento do Tribunal do Crime. Nós não sabíamos se realmente ele ia ser absolvido, se ele ia ser condenado a alguma coisa ou morto, né? A gente não sabia. Mas o que acontece? Uma outra equipe estoura esse cativeiro, e aí o delegado da Cunha, que estava perto de outra operação, sabendo que se tratava de um cativeiro diferente, de um cativeiro onde quem estava ali era uma pessoa que ia ser julgado pelo Tribunal do Crime, e isso chama muita atenção. Ele resolve levar aquela pessoa, a vítima, até o cativeiro de novo e fazer toda a encenação. Então, erro também. Outra coisa, é interessante porque o salário dele, como vai mostrar aqui na matéria, está entre 10 a 12 mil, e ele consegue pagar, como está aí no título aí, 14 mil por mês para a sua equipe de filmagem, para aquelas pessoas que estão à sua volta. Então, veja bem, existe sim, existe muitos erros, existe muitos crimes
em que com certeza o delegado da Cunha vai ter que se explicar, né? É estranho se fosse só uma questão de perseguição. Que perseguição é essa, né? Desde já também eu gostaria de deixar bem claro que no primeiro momento, a primeira reportagem que eu analisei da Folha de São Paulo, eu detonei a Folha. Também, uma coisa eu tenho que dizer, tem muito erro lá, por não trazer as fontes. Pode ser que a maioria, e algumas coisas agora eu vejo que tem fundamento, mas os profissionais envolvidos naquele momento, eles não tinham os dados necessários para colocar aquela matéria. Então ficou algo assim jogado, tipo disseram, alguma coisa, mas sem dados. Mas aí eu vou fazer depois uma outra reportagem, e aí em relação ao período em que ele ainda não era famoso como delegado da Cunha e que ele vivia brigando com sua ex-mulher. E existe também toda uma questão de ameaça, né, de perseguição, tudo que Folha de São Paulo dessa vez conseguiu pegar vários dados, testemunhas e o principal, boletim de ocorrência em que a ex-esposa dele fez e que depois de algum período ela confirmou também no Ministério Público também que era verdade, né? Ao passar do tempo, é claro, não sei o acordo que eles fizeram, hoje em dia ela nega, já chegou também a mídia para falar sobre isso. Mas vamos lá, essa matéria aqui ela é bem interessante, e é a partir dessa matéria que toda aquela admiração que eu tinha pelo trabalho do delegado. Veja, ideologia, somos diferentes. O cara agora é filiado ao MDB, o cara pensa dar um pulo do gato de pular de delegado para ser governador de São Paulo. Ele não quer passar pelas etapas, né, intermediárias para ganhar experiência. O cara é a favor do armamento, né? E isso, um policial civil que sabe que de vez em quando tem que ir nas casas, nos endereços também, com mandado de busca e apreensão. Aceitar, achar que é normal que a sociedade ela se arme, esse policial, ele, alguma coisa está de errado, porque ele sabe que quando ele for para esse mandado de busca e apreensão, as coisas vão ser pior, como acontece nos Estados Unidos. Então, nenhum policial gostaria disso. Todo policial gostaria, ele estar bem armado, poder tentar desarmar a bandidagem. Agora, a sociedade não deve estar armada, porque nessa sociedade nós não sabemos quem é quem. Até que, se de contrário, todo mundo é um cidadão de caráter, né, boa índole e tudo mais. Mas o problema a gente sabe que não é bem desse jeito em um país chamado Brasil, né? Então vamos para a reportagem. Veja só, então, investigação aponta que o delegado da Cunha, da Polícia Civil de São Paulo, pagava até 14 mil por mês para a equipe de filmagem. Estrutura particular era mantida para registrar operações e divulgar vídeos na internet. Segundo a corregedoria, a todos os dados que ela também pegou, e o pior de tudo, essa estrutura particular não era feita no apartamento dele, não. Essa estrutura particular aí era feita dentro da delegacia de Polícia Civil. Mais um erro, né? Mas vamos lá. E essa matéria é nova. Essa matéria já exatamente hoje foi atualizada às 1h45 da tarde. Então vamos lá, tá aqui, delegado Carlos Alberto Cunha é suspeito de usar a estrutura da Polícia Civil de São Paulo para atrair seguidores, para interesses próprios, interesse assim, que de certa forma é interesse da sociedade, e as informações que ele passa, mas não dessa forma, a gente não paga ele para isso, né? Na realidade, ele está colocando em xeque o seu próprio trabalho. Vamos lá, né? Não posso simplesmente falar desse momento agora, eu posso falar porque eu tenho prova. E aqui a única pessoa que tem que responder tudo isso aqui é o delegado da Cunha. Então ele não tem como acusar, por exemplo, eu que estou analisando a matéria está sendo feita aí através de dados, então ele é que tem que brigar com a corregedoria ou com as pessoas que denunciaram ele para provar sua inocência. Nós estamos trazendo e analisando aquilo que já está na imprensa e que está como fato. O delegado Carlos Alberto Cunha, 43 anos, manteve uma estrutura particular para filmar operações da Polícia Civil de São Paulo, das quais participava, e divulgar os vídeos na internet em suas redes sociais. O custo para a manutenção dessa organização era de 14 mil
reais mensais, aponta a corregedoria. O salário médio da Cunha, como é conhecido na corporação, tem sido de 10.470 líquidos. As informações são da Folha de São Paulo, né? Então veja que a Folha de São Paulo a cada dia também está melhorando em termos dos dados. A primeira entrevista não adianta, está aí, vocês podem dar uma olhada também, é só se inscrever no meu canal e dar uma olhada lá, que vocês na playlist sobre justiça social vocês vão encontrar. A primeira falta, tem muitas coisas que podem ser verídicas, mas falta as fontes. E faltando fonte não adianta, né? Não tem como você comprovar que aquilo é verdade. Como houve alguns errozinhos também, que fez com que a matéria ficasse um pouco assim, duvidosa. As informações foi de São Paulo, como eu falei, então vamos lá. De acordo com a reportagem publicada nesta terça-feira, os integrantes da equipe de filmagem, contratada pelo delegado, que está afastado das ruas, não pertencem aos quadros das Forças de Segurança do Estado. Primeira coisa é isso. Então, porque essas pessoas poderiam estar junto? Poderia. Poderia porque existem outros programas policiais em que o fotógrafo está acompanhando, mas ele não faz parte da equipe, ele acompanha. Ainda assim, alguns deles dirigiam viaturas oficiais, tomaram depoimentos em ocorrência, usaram roupa semelhança dos agentes e ostentaram armas em redes sociais. Pronto, então veja bem, gente. Além de ter esse pessoal, ele estava no meio dos policiais, eles se passavam por policiais, utilizavam as viaturas da Polícia Civil, que é crime, isso não tem como. Eles andavam dentro, no meio dos policiais, não era um ou dois, às vezes eram três. Então, quer dizer, essas 3 vagas poderiam ser de policiais em trabalho. Não, entendeu? Além das roupas muito semelhantes, que aí nesse momento em que pessoas como eu porque, poxa, eu já fui agente judiciário por 11 anos. Então eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o que acontece. Mesmo assim, eu fui enganado esse tempo todo achando que toda essa equipe eram de policiais. Era a equipe do policial da Cunha, quando na realidade muitos deles não eram policiais. Além disso, unidades policiais foram usadas como estúdio para editar os vídeos da Cunha, né? Ou seja, um erro atrás do outro. Aqui ele está numa loja de armas, né? E exibe os modelos nas redes sociais também. Ótimo, vamos lá. As informações sobre a estrutura montada pelo delegado constam no relatório de indiciamento dele que, segundo a Polícia Civil de São Paulo, é suspeito de peculato, crime cometido por funcionário público que, se aproveitando de seu cargo, desvia bens públicos em benefício próprio ou terceiro. Vamos explicar isso aqui. Peculato. O que é que ele está fazendo? Está desviando dinheiro? Não. O que está desviando aqui é a estrutura da Polícia Militar para fazer seus vídeos lá dentro. Ele está usando aqui a viatura da Polícia Militar porque está colocando uma dessas pessoas paga por ele, que não é funcionário, que não é policial civil, para dirigir e não pode. Ele está também usando a viatura para conduzir de 1 a 3 pessoas da sua equipe para fazer as filmagens, quando na realidade aquela viatura deveria ser para os soldados da Polícia Civil, né? Porque é claro, quanto menos soldados tem dentro, em qualquer trabalho que eles possam fazer de campo, o que é que acontece? O risco é maior para eles também, né? Não tem como ser, por mais que tenha outras viaturas também dando cobertura, mas o risco é grande, né? Então, o problema do crime é exatamente isso. Essas pessoas, além de se passar por policial, usam armas, usam fardas, né, coletes, né, quase que idêntica à Polícia Civil, que se passa como policial civil. A verdade é essa, né? Então, o documento se encontra em poder da Justiça do Ministério Público de São Paulo. Organização para atrair seguidores. Então, segundo a reportagem, da Cunha é suspeito de usar a organização da Polícia Civil para atrair seguidores, visando o prestígio social e a vantagem econômica de sobreposição dos interesses do Estado. Então, veja bem, ele está sendo pago para fazer o trabalho do Estado. Eu não vou dizer que ele deixou de fazer o trabalho dele, fez o trabalho dele. Porém, nesse momento, ele utiliza a equipe, o trabalho, não para em benefício da Polícia Civil, alguma coisa não, para benefício próprio, o delegado da Cunha, fazer o nome dele, monetizar e a partir ganhar uma grana que eu acredito que é uma grana violenta, né?
Então, para não perder esse bico, que é maior do que o salário dele, ele resolve ter uma equipe de pessoas ao seu lado. Essa mesma coisa a gente vê com o Gabriel Monteiro, porém o Gabriel Monteiro saiu da polícia, foi ser vereador antes que a bomba estourasse. Já tinha estourado várias bombas em relação a ele, mas que piorasse, porque a coisa é a mesma. Só que lá no Gabriel Monteiro fica bem claro que tem uma equipe para ele, isso aí está claro o tempo todo. Só que em São Paulo isso não estava claro. Em São Paulo isso aí estava muito bem camuflado, que se não fosse uma denúncia, que agora a gente vai ler também sobre isso aí, seria difícil de chegar até a corregedoria. A Folha, delegado da Cunha, disse nesta terça-feira que os fatos relatados na reportagem foram deturpados e que mentiras foram veiculadas para prejudicar sua imagem. Né? Então vamos lá. A investigação sobre o delegado, que é considerado uma celebridade nas redes sociais, começou após a polícia receber uma denúncia anônima de um ex-colaborador dele. Pronto. É a partir daqui que tudo acontece. Existe aquela questão da mídia. É claro que ele também falou besteira. Eu só tinha visto no podcast um deles falando sobre o crime, sobre os rádios que estavam na administração pública. Depois eu pego um outro vídeo em que ele está participando também de um programa junto com o Gabriel Monteiro, e que nesse ele detona a Polícia Civil mesmo, detona quem está acima, detona que toda essa galera que tem 60 anos para cima não deveria estar ali, deveria estar dando aula, fazendo qualquer coisa, menos na Polícia Civil, e que essas pessoas deveriam dar vagas para pessoas mais novas, que querem ir para a rua, que querem trabalhar, fazer alguma coisa para São Paulo. Então, veja bem, existe sim também esse outro lado. Eu já vim ver esse vídeo agora essa semana. Um documento do delator cita uma série de dicas de irregularidades que deveriam ser investigadas pela corregedoria. Fotos com atuação de parte da equipe também foram anexadas. A maioria das imagens, de acordo com a Folha, envolve 2 funcionários de da Cunha, que não são formalmente investigados no inquérito que apura suspeita de peculato. As fotos mostram um dos funcionários delegados ostentando armas, entre elas um fuzil usado também por da Cunha, e tomando um depoimento. O outro colaborador aparece dirigindo uma viatura da Polícia Civil, o que é proibido. Na investigação foram ouvidos policiais que confirmaram que o funcionário dirigia o veículo oficial e também que era comum o delegado levar 3 colaboradores particulares em viaturas. 3, né? Vamos lá. Como fala aqui em viaturas, não sei se é na mesma viatura, né? Não sei, como são um comboio de viaturas, né? Pode ser que eles estejam espalhados para que um possa filmar o outro também. Mas vamos lá. O que mais que a gente tem? Pronto, aqui a matéria ela para exatamente aqui, né? Mas o que a gente quer trazer a partir daqui, eu mais uma vez eu falo, eu peço desculpas por parte do que eu falei da Folha de São Paulo, porque querendo ou não ela está ajudando muito. Outra, eu era uma das pessoas iludidas nesse assunto. Claro, eu aprendi algumas coisas sim, foi bom, foi um incentivo para que outras pessoas filmassem também, mas o que estava por trás disso não era simplesmente a informação para a população, era o enriquecimento, era a grana que era muito alta, né? Ele passou dando uma de bonzinho, aquela coisa toda, só que utilizando todos os meios públicos para fins pessoais. Então, isso aqui agora já é uma verdade. Não adianta se eu já tinha algumas coisas que eu já não batia muito em relação a ele. Agora não tem como eu poder continuar elogiando o seu próprio trabalho, porque era um trabalho em que existia algumas coisas camufladas ali que não era certa. Existia algumas encenações que não eram verdadeiras. Por mais que tenha as informações corretas, por mais que ele venha dizer, venha nos ensinar como é a importância de você pegar o bandido na biqueira, como é que você chega até o grande, tudo que ele fez ali teve muitas coisas interessantes, mas era uma jogada para cada vez ficar mais popular, uma jogada para cada vez ter uma grana, e essa grana, se fosse toda a equipe da Polícia Civil, é uma coisa, mas não, é uma grana que vai para o bolso dele. Então, a matéria hoje que a gente quer discutir aqui com os senhores, e que vai ser um divisor de água sobre o que eu
imaginava do delegado da Cunha e o que a partir de agora eu sei, né? Eu não é mais imaginar, eu sei porque eu sou uma pessoa que não tem essa. Por mais que eu goste de alguém, se esse alguém erra, se esse alguém eu descubro que ele está fazendo alguma coisa errada, pode ser quem for, eu não vou mais defender essa pessoa, né? Não vou. Enquanto tem pontos positivos, vou mostrando os pontos positivos, mas não vou jamais nem fazendo essa comparação maluca de mas no outro lado também não se faz isso. Não quero saber do outro lado. O erro é erro. E se o meu canal é para tratar de justiça social, eu sempre vou procurar tratar de justiça social. E nesse caso, não seria a justiça, seria uma injustiça em relação à Polícia Civil de São Paulo também, ao trabalho que a imprensa está fazendo, se eu continuasse batendo o martelo e acreditando que o delegado da Cunha está sendo uma vítima. Não, ele não está sendo uma vítima. Pode até ser que alguma das acusações sejam infundadas, pode ser, mas que a maioria agora, no andar da carruagem, a maioria está batendo e a maioria dos processos que ele tem, existe fundamento sim. Então, se você é novo aqui no canal, então curta, dê o seu like, se inscreva, ative o sininho, porque a partir daí você vai estar sempre atualizado e você vai mostrando também para o YouTube que todo esse conteúdo aqui, ele é interessante para você, é interessante para muitas pessoas, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.